Fala galera, eu sou o Moa e vamos falar no episódio de hoje aí como que foram os dois segundos jogos das finais de Conferência Leste e Oeste dos playoffs da NBA. Então, bora lá! E as finais das conferências leste e oeste dos dois lados dos Estados Unidos estão pegando fogo, mas apesar de estarem pegando fogo, nós temos pela primeira vez nesses playoffs dois times que parecem ser os dominantes, né? Nas outras fases dos playoffs, que é o primeiro round e a semifinal de conferência, acho que a gente não teve tantos times assim que parece que estão dominando uma fase dos playoffs. No episódio de hoje vamos falar aí dos jogos 2 das duas conferências. Lakers e Denver do lado oeste, Miami Heat e Boston Celtics do lado leste. E como sempre, né, no Rebodank, vamos começar falando da Conferência Leste. E o nosso Miami Heat abriu 2-0. Miami Heat tem uma vitória incrível, inacreditável quase, na cidade de Boston. O Miami Heat não só abre 2-0. O Miami abre 2-0 com duas vitórias fora de casa, na casa do Boston Celtics, lá na cidade de Boston. Incrível. Mas vamos falar dessa partida. No primeiro quarto a gente teve vantagem aí do Boston Celtics. O Boston Celtics veio com tudo, né? Já tinha perdido o jogo 1 em casa e normalmente quando isso acontece, né? O próprio Celtics perdeu na semifinal de conferência o jogo 1 contra o Philadelphia. E foi aquele jogo que o James Harden voou, que o Embiid nem jogou essa partida. O Philadelphia ganhou o jogo 1 e o Boston ganhou o jogo 2. Na série de Miami Heat e New York Knicks, semifinal de conferência também, Miami Heat ganhou o jogo 1 lá em New York. No segundo jogo, o New York Knicks ganhou o jogo na sua casa. Então o mais comum não comum, né? O comum é o time da casa ganhar o primeiro jogo. Mas caso o time da casa perca o primeiro jogo, o comum é o time da casa empatar a série no jogo 2. Então o Boston Celtics veio com tudo, já começando o primeiro quarto com run, fechando o primeiro quarto aí na vantagem, mas o Miami Heat já reagiu no segundo quarto, teve uma run também aí, fez vários pontos seguidos ali, e a gente foi pro intervalo com o Miami Heat vencendo. Só 4 pontos de diferença, mas Miami Heat vai pro intervalo vencendo. Começamos o terceiro quarto e a gente já viu que o Boston Celtics voltou do vestiário, porque lá no jogo 1, se você lembra, o Boston Celtics teve um terceiro quarto péssimo. Eu fiquei até brincando que eles ficaram conversando e dormindo ali no vestiário e nem foram pra partida. Agora nesse jogo 2, Boston Celtics jogou bem, não só jogou, como jogou bem no terceiro quarto, tanto que a gente começou o último quarto da partida com o Celtics vencendo por 8 pontos. Lembra que o Boston Celtics foi pro intervalo perdendo de 4 pontos do Heat? Teve uma mega vantagem aí. Último quarto então começando, Celtics 8 na frente. Mas, o Boston Celtics teve um grande erro. Mas assim, um erro gigantesco, não só o time em si, né? Mas um jogador em específico. Primeiro, antes de eu falar disso, primeiro que a bola não estava chegando no Jason Tatum no último quarto. Simplesmente não chegava, e aí a bola não chegando no Tatum, ele não tentava arremessos. Ela passava pelo time, ia muito pro Jaylen Brown, que forçava muita infiltração. E o Jaylen Brown não estava, de novo, né? Não estava em um jogo bom. Mas voltando pro que eu ia falar. Um jogador do Celtics cometeu um erro muito grande. Faltando uns 5 minutos mais ou menos, 5, 6 minutos para acabar o jogo, o Grant Williams fez uma cesta de 3 livre. Minto, faltando uns 4 minutos para acabar o jogo, era menos ainda. Grant Williams fez uma cesta de 3 livre. E lembrando, né, os playoffs de 2022 da NBA ano passado, Miami Heat e Celtics também jogaram a final da Conferência Leste. Lá, quem era o marcador do Jimmy Butler era o próprio Grant Williams. Grant Williams que tinha um papel muito importante no Boston Celtics de 2022. Agora em 2023 ele não está sendo tanto usado nesses playoffs. Já que no jogo 1 Jimmy Butler deitou e rolou, o Matsula, que é o técnico do Celtics, pensou, pô, se o ano passado o Grant Williams marcou bem o Butler, pô, vamos tentar isso no jogo 2, né? Que foi o que eles tentaram. E tava até que mais ou menos dando certo, vamos dizer assim, mais ou menos. E aí o Grant Williams cometeu um erro. Era só não fazer nada, continuar marcando o Jimmy Butler.
tranquilo, tranquilo, Grant Williams. E aí, o Celtics estava ganhando, acho que pelo que eu lembro, de uns 6 pontos do Miami. Eu acho que estava 93-87, se eu não me engano agora a memória. E aí, o Grant Williams fez uma cesta de 3 e aumentou a vantagem para 96-87. Então, 9 pontos na frente, o Celtics na frente, e faltando uns 4 minutos para acabar o jogo. Pô, ótima vantagem. Era só o Grant Williams voltar para defesa. Aí ele cometeu o erro. Na hora que ele estava voltando para a defesa, ele cruzou com o Jimmy Butler. E aí ele gritou na cara do Jimmy Butler. Não deu para ver o que ele falou, mas provavelmente ele deu uma provocada, né? Ele deu uma provocada. Pô, o cara acabou de fazer uma cesta de 3. Estavam marcando o Jimmy Butler, deu uma provocada no Jimmy Butler. O Jimmy Butler saiu dessa trombada, vamos dizer assim, com ele, do Grant Williams falar na orelha dele, e ele saiu meio que fazendo assim com o rosto, sabe? Tipo, o que esse cara tá falando? E aí ferrou, fudeu, literalmente. Jimmy Butler ligou o modo Michael Jordan de levar as coisas pro pessoal. Simplesmente, o Jimmy Butler é incrível, né? Meu Deus, essa hora do jogo foi maravilhoso ser torcedor do Miami Heat. O Jimmy Butler simplesmente, praticamente todos os ataques dali pra frente, o Jimmy Butler procurava o Grant Williams para atacar contra ele. Parecia aquele momento, não sei se você joga, né, ou você só acompanha o basquete aqui assistindo o Rebodunk, mas se você já jogou basquete no street, que é o basquete de rua, você já viu vídeos na internet do basquete de rua, quando acontece isso, um jogador começa a ter um trash talk, começa a provocar muito outro, quando esses jogadores geralmente vão para um ataque de um e depois o ataque do outro, o time acaba deixando eles meio que no isolation, sabe? Acaba deixando eles meio de canto pra eles se confrontarem. Meu, o jogo a partir disso pareceu um street, uma treta ali de 2 jogadores no street, só que na semifinal, né? Na final de conferência da NBA. Foi muito engraçado, porque teve uma bola que o Jimmy Butler foi pra cima do Grant Williams, o Jimmy Butler passou do lado do Jason Tatum. Do lado. E aí, era muito óbvio que o Jason Tatum ia dobrar a marcação pra cima junto com o Grant Williams pra cima do Butler. O Jason Tatum ficou parado. Imagina só, está na semifinal de conferência. O time contrário tá fazendo uma run, o Miami tava fazendo ponto. Aí o principal jogador passa do seu lado e você não faz nada. Não, foi inacreditável esse lance, inacreditável. E aí o Jimmy Butler só ficou batendo bola pra cima do Grant Williams, fez quase todas as cestas pra cima do Grant Williams, e quando errou, o Adebayo lá dentro pegou o rebote. Nossa, no finalzinho ainda, teve uma vacilada do Gabe Vincent. O Gabe Vincent jogou muito, mas, meu, nos 2 jogos, no finalzinho e na série contra o Knicks também, ele dá uma vacilada só pra matar a gente do coração. O Gabe Vincent fez uma falta na linha de 3 pontos no Jason Tatum no final do jogo. Jason Tatum fez os 3 pontos, mas aí pelo menos no ataque seguinte ele matou uma bola de 2 e aí ele se redimiu. E como a gente falou, depois dessa provocação do Grant Williams pra cima do Butler, o Miami simplesmente fez uma run de 20-9 no final do jogo e venceu a partida. Miami Heat vence o segundo jogo, como a gente falou, fora de casa. Fora de casa. Antes da gente falar dos destaques, eu queria reforçar nessa partida o Jimmy Buckets, né? Ele é incrível. E outra coisa que eu queria ressaltar no Heat, além dos destaques da partida, Ben Adebayo. O Adebayo, nessa série, tá fazendo tudo que eu peço, há muito tempo. Você que tá aqui no Rebodunk, você sabe. Eu peço pro Adebayo ser intenso, ir pra cima, ir no corpo contra o pivô do outro time, não ficar dando arremessinho de média distância, ele ir pro contato físico mesmo e ir pro gancho, pra bandeja, pra enterrada. O Adebayo nesses 2 jogos foi o Adebayo que a gente quer, que o torcedor do Heat quer e o apaixonado pela NBA quer. Um cara agressivo, que ele vai pra cima mesmo, ele é pivô, né? O pivô tem que ser um cara agressivo dessa maneira e ele vem sendo. Que série do Adebayo e do Jimmy Butler. E outra coisa também, só que são destaques ruins, eu já vou falar de números, mas destaques ruins pro Celtics. O Boston Celtics
Mais especificamente, Jason Tatum não acertou nenhum field goal. Jason Tatum não acertou nenhum arremesso no último quarto do jogo 1 e no último quarto do jogo 2. Eu falo isso do Jason Tatum. Gosto, já vou deixar claro, gosto do Jason Tatum. Ele é um ótimo jogador, não há dúvida disso. Mas ele é muito inconstante. Ele faz um jogo de 50 pontos, assim como foi o jogo 7 contra o 76ers. E aí depois fica nisso. Ele teve, já eu vou falar, vocês vão ver que ele teve uma pontuação boa. Se a gente for ver só a pontuação dele sem assistir o jogo, a gente fala, nossa, Jason Tatum jogou muito, né? Jogou, mas na hora que precisava, que era o último quarto, ele não fez nada. Não fez nada, literalmente. O time também não trabalhou, não vou botar a culpa só nele também. A bola não chegava nele, não construíam jogadas pro Jason Tatum. Ele fez pontos nos últimos quartos desse jogo e do outro, só que foram todos de lance livre. Não teve nenhum arremesso, nenhuma enterrada, nenhuma bandeja, nenhum gancho, nada. Outro cara também que mandou mal nesses últimos quartos é o Jaylen Brown, que forçou muitas infiltrações nesse jogo e principalmente no último quarto. Aí complica, né? A bola não chega em uma das suas estrelas e a outra não tá acertando, tanto que no final do jogo teve um arremesso livre de 3 pontos pro Jaylen Brown nos últimos segundos da partida e ele errou. Livre. Aí fica difícil. E agora a série vai pra Miami e vou falar outra coisa. Miami está invicto jogando em casa nesses playoffs. Miami Heat não perdeu nenhum jogo jogando no seu estádio lá em Miami. Então, a varrida parece que tá vindo aí. Mas bora lá falar dos destaques, né? Vamos começar aqui. Jimmy Butler do Miami Heat, 27 pontos, como a gente falou, teve uma ótima partida. Caleb Martin, que é outro jogador que eu quero ressaltar aqui, um jogador coadjuvante que vem jogando muito nesses playoffs pelo Miami Heat, principalmente nessa série. Caleb Martin, 25 pontos para ele, com as infiltrações. O Caleb Martin, tanto em arremessos de 3 quanto em infiltrações, ele vem mandando muito. Ben Adebayo, como a gente falou, 22 pontos, 17 rebotes, 9 assistências. Quase um triple-double pro Ben Adebayo. E pra gente fechar o Miami Heat, Duncan Robinson, 15 pontos pra ele, cesta de 3. Ele teve um lance no final do jogo muito importante. Ele recebeu um ótimo passe do Ben Adebayo e fez uma bandejinha ali, reversa, né? Do lado contrário de onde ele tava vindo pra bandeja. Duncan Robinson mandou muito bem nessa partida. Do lado do Boston Celtics, olha só, lembra que eu falei do Tatum? 34 pontos, 13 rebotes. Quando a gente olha isso aqui, a gente fala, cara, double-double, 34 pontos, 13 rebotes, pô, o Tatum jogou muito. Ele jogou muito, só que no último quarto não apareceu. E aí, numa semifinal de conferência, o time tendo que ganhar, a estrela tem que aparecer no último quarto. Jaylen Brown, como a gente falou, 16 pontos. A sua estrela, outra estrela, faz 16 pontos. Jaylen Brown fez 1 de 7 para 3. Ele acertou um arremesso de 3 pontos em 7 tentativas, galera. Aí também fica difícil, né? E o Malcolm Brogdon para fechar com 13 pontos. Então vocês estão vendo, só o Tatum fez uma pontuação que a gente pode ressaltar, vamos dizer assim. O Jaylen Brown errou muito e o resto do time não ajudou. Aí fica difícil novamente. E pô, se o Celtics estava fazendo isso em casa, imagina agora fora de casa, com a torcida do Miami Heat. Miami Heat é muito forte jogando lá em Miami. Cara, a vida do Boston Celtics está difícil, viu? Agora é o win or go home pro Boston Celtics. Se deixar o Heat abrir 3-0, já era. Falando nos playoffs, você tá assistindo esses playoffs, esses jogos que a gente vem comentando aqui no Rebodunk. Se você não tiver, clique no primeiro link da descrição para você assinar o NBA League Pass. Lá você vai ter 7 dias na faixa, 7 dias grátis para assistir os jogos da NBA. E se você gostar, você faz uma assinatura por R$ 37,90 por mês. Pô, um pouquinho mais de R$1 por dia para você assistir todos
os jogos da NBA. Clica aqui, assine o NBA League Pass e já aproveita, né? Se estiver gostando desse episódio, já dê um like aqui para fazer com que eu dissemine para mais pessoas esse episódio e se inscreva, né? Clique no botão aqui para seguir, se inscrever para não perder nada de NBA e do Rebodank. E agora, para passar a régua, vamos falar do outro jogo 2, né? Do jogo 2 lá na cidade de Denver, entre Los Angeles Lakers e Denver Nuggets. Denver abre 2-0 na série, assim como o nosso Miami Heat. Denver 2-0 contra o Lakers. E essa partida nos 3 primeiros quartos foi uma partida muito disputada, muito igual ali. De um lado o Jokic deitando, o Jokic destruindo, como já tinha feito no jogo 1. E do outro lado um LeBron James jogando bem, tentando dar uma amenizada no estrago que o Jokic estava fazendo. Ainda, em um lance desses 3 primeiros quartos, a gente teve o lance aí do LeBron James num contra-ataque, indo sozinho para fazer uma enterrada clássica, característica dele aí, e acabou escapando a bola. Ai, meu Deus, LeBron James. A gente postou lá no Instagram do Rebodank, você viu, não posso colocar aqui, mas tá lá no Instagram do Rebodank. Meu, foi engraçado, foi engraçado. Eu queria ver a enterrada dele, mas foi engraçado esse momento. Acontece, fica tranquilo, LeBron. Mas, entramos no último quarto e aí teve um cara que apareceu. Jamal Murray, o cara que foi uma das estrelas dos playoffs de 2020, lá na bolha da Disney. Nessa mesma final de conferência entre Lakers e Denver Nuggets, Jamal Murray jogou demais. Teve a semifinal de conferência ainda com o Utah Jazz de Donovan Mitchell, lá em 2020, né? Que o Jamal Murray jogou demais contra o Donovan Mitchell. E agora Jamal Murray voltou só nesse último quarto. Sabe o que ele fez? Jamal Murray fez 23 pontos só em um quarto, só no último quarto da partida, com 86 de aproveitamento, 86%, né? Não foi por cento, 86% de aproveitamento. Dá pra acreditar? Quase tudo que ele arremessou, praticamente tudo caiu. Inacreditável. E aí, né? Com o Jamal Murray pegando fogo, 23 pontos no último quarto, acertando quase tudo que ele tentou nesse quarto, aí ficou difícil pro Lakers, né? Somando o fato que o Lakers ficou 8 de 30 para 3 pontos. O Lakers acertou 8 cestas de 3 de 30 tentativas. Menos de 30% de aproveitamento, como um time, né? Aí fica complicado, né, Lakers? Fica complicado dessa maneira. Um cara, Jokic do outro lado, Jamal Murray voando e não caindo os arremessos do lado de cá, ficou difícil. O Lakers perde o segundo jogo seguido para o Denver Nuggets. Tem a obrigação de ganhar o jogo 3, que vai ser lá em Los Angeles, e agora as coisas ficam difíceis, né? Por quê? Denver abre 2-0, assim como o Miami Heat abriu lá na Conferência Leste, só que o Denver abriu 2-0 jogando em casa. Menos mal, pelo menos isso. Agora o Lakers vai jogar na sua casa lá em Los Angeles e agora tem que respirar, tem que dar uma animada aí, porque senão, ó, ferrou. A vida do Lakers está menos difícil do que a do Celtics, porque o Celtics vai jogar fora de casa. O Lakers, pelo menos, vai jogar em Los Angeles. Bora agora para os destaques dessa partida, né? LeBron James, 22 pontos, 9 rebotes, 10 assistências, quase um triple-double pro LeBron. Só que aí, né, zero acertos de 3 pontos. O LeBron não acertou nenhuma bola de 3 pontos nessa partida. O Austin Reeves, 22 pontos para ele, 5 cestas de 3 pro Austin Reeves. Rui Hachimura, 21 pontos, teve um bom jogo também. E o Anthony Davis, double-double, 18 pontos, 14 rebotes para ele. Do lado do Denver Nuggets, Jamal Murray, como a gente falou, 37 pontos, sendo 23 deles só no último quarto. Então, 37 pontos de Jamal Murray, 10 rebotes, 6 cestas de 3 pro Jamal Murray nessa partida. Nikola Jokic, para variar, com um triple-double, né? 23 pontos, 17 rebotes, 12 assistências. E pra gente fechar aqui o Denver, Michael Porter Jr., 16 pontos, 4 cestas de 3 pra ele. Então é isso, galera. Se gostou do episódio, deixa um like, fazer com que ele chegue a mais pessoas. Não se esqueça, né? Clica aqui embaixo, se inscreva, siga aqui o Rebodank pra não perder nada de NBA. Então é isso, valeu, falou!